Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu, Cassia e a Carolina iremos explicar um pouco sobre as frações. Vamos lá? Nós iremos falar sobre o que é uma fração, vamos apresentar algumas representações de frações, vamos falar um pouquinho sobre frações equivalentes, equivalência, certo? Sobre o todo da fração, apresentar a utilização da régua de fração, mostrar os cálculos que podem ser realizados com frações e alguns exercícios. Bom, o que é uma fração? A fração, ela se refere ao sentido de dividir, partir um elemento. Ela representa uma parte do inteiro, ou seja, representa uma parte do todo. E as frações, elas são divididas em tamanhos iguais. Aqui temos algumas figuras que representam frações. Como eu havia dito, aqui vocês conseguem visualizar que as figuras são divididas em partes iguais. Bom, nessa primeira figura foi dividida em 8 partes, em 8 partes iguais, só que ela está preenchida em 4 partes desta fração. Logo, essa fração representa o quê? 4 oitavos. Já essa imagem foi dividida em 12 partes. Está preenchida, 7 espacinhos desses estão preenchidos. Logo, essa imagem representa 7 dozeavos. Já nessa imagem, foi dividida em 4 partes. Nessa imagem também foi dividida em 4 partes. O que diferencia é que essa foi preenchida uma parte e essa 3. Logo, essa imagem representa 1/4 e essa imagem representa 3/4, porque foram 3 partes que foram preenchidas. Equivalência. Equivalência é quando temos frações que são equivalentes, ou seja, frações que têm a mesma quantidade, mas elas são representadas em frações diferentes, como vocês podem visualizar aqui. Bom, aqui temos 2/4. 2/4 igual a 1/2. Porque se vocês notarem, 2/4, 2 é a metade de 4. 1 é a metade de 2. Como vocês poderiam obter essa fração? Pegando essa fração, dividindo o numerador e o denominador por 2. E aí vocês encontrariam essa fração. Nessa fração, temos 5/25. 5/25 é equivalente a 1/5. Para obter essa fração, bastava dividir ambas partes por 5. Nessa fração, temos que 3/27 é equivalente a 1/9, certo? Por quê? Como que a gente obtém essa fração? Basta dividir ambas partes por 3 e assim teremos essa fração. Então, essa fração é equivalente a esta e esta a esta. Agora iremos mostrar a utilização da régua da fração. Esta é a régua da fração. Aqui a gente vai utilizar a régua da fração para a gente fazer algumas comparações entre frações. Bom, aqui pede quais valores são maiores, 2/3 ou 3/5? Vocês acham 2/3 será que é maior do que 3/5? Sim, né, gente? Já dá para ver que 2/3 é aparentemente maior que 3/5. Agora, aqui, 1/7 ou 1/2 maior. Quais dessas frações são maiores? 1/2 ou 1/7? 1/2. Aqui, 2/2 ou 1/6? Quais dessas frações são maiores? Bom, já dá para ver claramente que 2/2 é maior que 1/6. E 2/2 também pode ser representado como inteiro. Como vocês podem ver, tem o mesmo tamanho. Logo, quais dessas frações são maiores? 2/2. Oi, pessoal! Então, agora eu vou apresentar o todo da fração. E o que significa isso? Isso significa quando a parte de cima é igual à parte de baixo. Ou seja, que nem o primeiro, 7
sétimos. Então, o todo é 7 sobre 7, 7 sétimos. O segundo, 10 avos. Então, 10 sobre 10. O terceiro, 4 avos, ou 4 quartos. O 4 em cima e o 4 embaixo. E, por último, 3 terços, ou seja, 3 em cima, 3 embaixo. Mostrando assim que o todo da fração sempre vai ter o mesmo valor de cima igual o de baixo. Agora, irei mostrar algumas dicas sobre equivalência. Então, vamos lá. O que significa equivalência? Equivalência é quando a gente tem uma fração e queremos a mesma quantidade dessa fração, mas em uma fração menor. Ou seja, o que significa isso? Quando nós temos, por exemplo, 7 sobre 49 avos e a gente quer chegar em 1 sobre 7, como que a gente consegue chegar nisso? Nós precisamos dividir esse valor de cima por um número que vai chegar a 1 e esse valor de baixo dividir por um mesmo número que vai chegar a 7. Se vocês perceberem, 7 dividido por 7 dá 1. E 49 dividido por 7 dá 7. Então, vai ficar 1 sobre 7. Então, a equivalência é quando a gente tem frações diferentes, mas elas representam a mesma coisa. Que nem o professor pode dar que nem o 7 sobre 49 sozinho. E você tem que achar uma equivalência dela. Então, o que você vai fazer? Você tem que achar um valor que divida pelo de cima e divida pelo de baixo também, que dá um resultado menor. Outro exemplo é esse daqui, 49 sobre 28 avos. Se você perceber, se você dividir 49 sobre 7, 49 dividido por 7, vocês vão ter o 7, e não dá para dividir mais que isso. E se vocês dividirem o 28 pelo 7, vocês vão ter o 4. Então, nesse caso, também dividiu por 7. Mas poderia dividir por outro número, se conseguisse. Porque 49 dividido, por exemplo, por 2, não daria um número certo, vai dar um número quebrado. Então, é impossível. Já esse outro caso, por exemplo, 8 sobre 7. A gente não consegue fazer nenhuma divisão, porque o 8 ele divide por 2, divide por 4 e divide por ele mesmo, ou seja, o 8. Já o 7 não divide por 2, não divide por 4 e não divide pelo 8. Então, ele vai continuar desse jeito. Entenderam? Espero que vocês tenham entendido e qualquer coisa é só chamar. Agora, nós iremos falar sobre dicas da régua de fração. O que significa régua de fração? A régua de fração é quando nós temos essa régua, ou seja, aqui é um inteiro. Para ter um inteiro de 1/2 e 1/2 são duas metades dele, então 1/2 mais 1/2 que dá esse 1 inteiro. Para chegar em um inteiro de 1/3, você tem que pegar 3 partes, de 1/4, 4 partes e assim por diante. Então, agora, para a gente identificar quais números são equivalentes pela regra de frações, nós iremos mostrar o seguinte. Por exemplo, 1/2 e 1/4, eles estão na mesma linha. Ou seja, 1/2 é equivalente a 2/4. Por que 2/4 e não 1/4? Porque aqui é 1/4 e aqui é outro 1/4. Então, a soma deles estão 1, 2 aqui em cima e continua igual embaixo. Então, 2/4 é igual a 1/2. Ok? Outro que podemos mostrar é 1/3 mais 1/3 é igual a 1/6 4 vezes. Se vocês perceberem, eles estão na mesma linha. Então, o que vocês vão ter que fazer? A soma desses dois, então, 1/3 mais 1/3 é 2/3, é equivalente a 1/6 mais 1/6 mais 1/6 mais 1/6. Isso daqui dá 4 sobre 6, 4/6. Então, 2/3 é igual a 4/6. Ok, pessoal? Então, o que significa isso? Vocês têm que ficar vendo pela régua qual número é equivalente. Ou, simplesmente, vocês dividem, que nem eu ensinei, tá bom? Agora, vamos para os exercícios.
O primeiro exercício refere-se ao que a Cássia falou para vocês, que é sobre equivalências. Então, vamos lá. Nós temos a fração 5 sobre 11 e é igual a 35 sobre x. O que é essa conta? Então, vamos lá. A gente precisa achar um valor multiplicado por 5 que dá 35. Se vocês forem fazer a conta, 5 vezes 7 dá 35. Então, a parte de cima multiplicou 7 vezes. Aí, agora, na parte de baixo, multiplica pelo mesmo valor. Então, 11 vezes 7. Por isso que vai ser 35 sobre 77. Entenderam? Então, é sempre o valor que multiplica. Então, em cima, 5 vezes 7, que dá 35. Então, embaixo vai ser 11 sobre 7. Agora, a letra B. 1 vezes alguma coisa que dá 9. E na parte de baixo é 3 vezes alguma coisa que vai dar o valor aqui que está o x. Porque é 1 sobre 3 igual a 9 sobre x. Então, que valor multiplicado por 1 que dá 9? Bem, o próprio 9. Então, 1 vezes 9 que dá 9. Agora, nós iremos fazer o 3 vezes 9. O 3 vezes 9 é 27. Então, nesse caso, é 9 sobre 27. Entenderam, pessoal? Então, agora vamos para o segundo exercício. Agora, no exercício 2, nós temos qual a equivalência de um inteiro. Se vocês perceberem, um inteiro é esse aqui em amarelo. E qualquer número, então, 1/2 mais 1/2 dá um inteiro. 1/3 mais 1/3 mais 1/3 dá um inteiro. E assim por diante. Então, a soma de todos dá um inteiro. Então, vamos para as alternativas. 1/5. Vamos ver aqui pela régua das frações. 1/5 dá um inteiro? Ó, vou mostrar aqui para vocês. 1/5 subindo não dá um inteiro. Então, essa não é. Letra B, 7/7. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, tudo isso daqui é um inteiro? É um inteiro. Então, a B está correta. Vamos para C só para ver se está ou não correta. Letra C, 5/6. 5/6. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Termina aqui. É um inteiro? Não é um inteiro. Ou seja, não é a letra C. Sendo correta, então, a letra B. Entenderam, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Obrigada pela participação até aqui e até a próxima!